Bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última semana, né? Nosso último encontro, oitava semana da disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero parabenizar todos aqueles que mandaram, entregaram, devolveram as atividades no prazo correto, né? Quero lembrar aos demais que não entregaram no prazo, mas que fizeram o esforço para entregar algum momento, que esse perfil, esse esforço, ele é valorizado, tá? Eu não quero que vocês encarem o curso por ser um curso com algumas disciplinas difíceis. Lógico que a disciplina de laboratório não é tão complicada, mas tem disciplinas de cálculo que pode dar um pouco mais de trabalho. E eu não quero que vocês desistam, né, do curso de matemática, tá? Não encare o curso como um curso mais difícil, um curso complicado. Encare o curso como um curso instigante, tá? Um curso desafiador. Você tem o desafio de conseguir resolver determinadas questões, de conseguir passar em determinadas disciplinas. E esse seu esforço, esse desafio todo, ele vai ser recompensado, porque o curso de matemática que forma professores de matemática, ele é um dos cursos, uma das áreas que tem um grande mercado de trabalho, tá? Você tem as escolas particulares, por exemplo, que elas têm a maior carga horária de todas as disciplinas, é matemática e português, geralmente, né? Mas tem colégio particular que chega a ter 6 aulas de matemática numa série, né? Você tem as escolas municipais, as escolas estaduais, tanto do Piauí quanto do Maranhão, né? Você tem o próprio Instituto, que teve um concurso há pouco tempo, daqui a 2, 3 anos deve ter. Então, pode ser sua chance, pode ser sua vaga, né? Então, não desista, persista, lute, que vocês conseguirão concluir esse curso de matemática, tá? Seja ele a primeira graduação sua, seja ele a segunda graduação, mas é um curso interessante, tem muitas disciplinas curiosas, instigantes, tá? Que desafiam realmente a gente de se motivar, de responder, de tentar passar por aquilo, tá bom? Então, nós chegamos no último encontro, nós fechamos a nossa ementa até o sétimo, tá? Então, nesse vídeo 8, que nessa semana, como é semana de avaliação, vocês terão apenas um vídeo, tá bom? E nesse vídeo 8 nós teremos apenas um resumo, tá? Um apanhado de tudo aquilo que a gente viu, que é o básico que precisamos saber sobre o Laboratório de Ensino de Matemática, o LEM, tá bom? Então vamos relembrar, vamos reviver o que a gente viu nessa disciplina, tá bom? Vamos lá. Laboratório de Ensino de Matemática, tá? Vocês lembram que a gente não deve chamar apenas de laboratório, e sim laboratório de ensino, tá? Porque, sobretudo, aquilo tem que motivar o professor, né, a usar o laboratório como um ambiente de ensino, como um ambiente mais adequado para o ensino de matemática da escola, tá? E o bom desempenho de um profissional também depende do seu ambiente de trabalho e dos materiais que tem disponível. Na atual educação matemática, o espaço mais adequado para o professor executar seu trabalho é no Laboratório de Ensino de Matemática, o LEM, tá? Aqui a gente já vê uma clara defesa, né, com relação à ruptura da aula tradicional, né? Nós vemos aqui a clara necessidade de uma nova metodologia de matemática que envolva, que abranja todos os discentes e estimulem e desenvolva a criatividade, desenvolva a curiosidade, desenvolva a própria dúvida para que ele consiga perceber como tirar aquela dúvida, como sanar aquela dificuldade, como resolver aquele problema na prática, né? Consiga perceber isso na prática. Então,
nós vimos que o laboratório de ensino de matemática deve passar longe de ser um mero depósito de material, né? Ele deve ser um ambiente vivo, um ser vivo na escola, que nasce, que cresce, que todo mundo colabora com a existência do laboratório, tá? E que deve ser realmente usado, vivenciado, colocado, disponibilizado no dia a dia de todas as turmas, inclusive, gente, fazendo o papel de interdisciplinaridade com outras disciplinas, tá? Disciplinas, às vezes, de cálculo, você tem uma ligação mais óbvia, né, como física, né? Ou disciplinas que têm realmente algum tipo de pesquisa, como química, como biologia. Na biologia, você tem a questão das funções de população de bactéria, de crescimento de planta. Então, tudo isso pode ser desenvolvido a partir de um software, de análise de um comportamento de uma função, no próprio computador, no próprio notebook, daquela crescimento, decrescimento daquela função, tá certo? Então, geografia também, você tem aquela parte de escalas, tá? Então, todas as disciplinas, quase todas, é possível fazer um link com a matemática, né? E usar o laboratório de ensino de matemática como um ambiente adequado para fazer essa exposição, para fazer essa vivência do aluno com o conteúdo, tá certo? Você vê aí o laboratório de ensino de matemática, a gente viu que ele deve ter um padrão, né? Ele deve ter um aspecto. Você vê que quase todo laboratório de matemática tem um aspecto muito parecido, né? Até porque a gente começa com a ideia de implantação do laboratório numa escola exatamente quando a gente percebe a importância dele e como ele deve ser organizado, né? A importância dele no cotidiano, né? Vários estudiosos, Lorenzoni, vários, eles colocam que o laboratório é aquele ser em que o aluno vai lá, vivencia, faz experiência e faz exatamente o vínculo, o elo de ligação, teoria com prática, tá? E o laboratório ele tem que ser organizado dessa forma, né? A partir de catálogo de todos os materiais lúdicos que tem, um catálogo com as regras dos jogos, tá? A questão das mesas, a disposição das mesas, que a gente viu também numa das nossas aulas iniciais, não é isso? Aí nós caímos no laboratório, depois da gente observar a importância que tem para ele ser implantado, a gente tem as dificuldades de implantação. Às vezes a escola não tem um prédio adequado, um espaço físico adequado no prédio, né? A própria direção, ela não tem apreço, ela não tem interesse em criar esse laboratório, ou ela não tem verba, né? Também pode ser a questão financeira, tá? O professor que trabalha com a disciplina de matemática, ele pode ser um professor com tendência tradicional de ensino, aquela aula expositiva. Então, tudo isso gera dificuldade de implantação. Mas quando você pega um professor, um coordenador, uma turma, tá? Uma direção, um secretário de educação que tem interesse na criação, na implantação desse laboratório, as coisas andam muito mais que naturalmente, tá bom? É como a gente viu, ele é um embrião, todo mundo vai contribuindo, a escola fornece o espaço, o professor, os alunos começam a montar materiais a partir de recicláveis e aquilo vai crescendo, vai tomando uma dimensão cada vez maior e em 1, 2 anos você já tem um laboratório mais ou menos estruturado, tá bom? E há a questão também dos materiais básicos que o laboratório tem que ter, não é? Além do mobiliário básico, que são as mesas, cadeiras, estantes, os armários fechados, não é? Porque você pode ter notebook, você pode ter projetor, você pode ter alguns softwares, tem umas unidades mestres também que conseguem, a partir da ligação direta por cabo HDMI com o notebook, você coloca um aplicativo no notebook que desenvolve uma função e tem uma unidade mestre lá que mostra o comportamento pendular, por exemplo, da função tempo, da função velocidade, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, outra coisa muito importante do laboratório que a gente viu é
o catálogo de tudo aquilo que tem no laboratório, que a gente volta para o item da organização, tá? Ou você tem um catálogo no notebook, ou se o seu laboratório não tem um notebook ainda, você pode ter um catálogo impresso, tá? Um caderno ou uma pasta em que contenha a lista de todos os materiais dos armários, todos os materiais das estantes e todos as regras e a associação de um jogo com um conteúdo, por exemplo, que deve ser trabalhado com aquele jogo, tá bom? Então você tem aí a sequência da implantação do laboratório, tá? Perceber a importância, superar as dificuldades de implantação e, por fim, conseguir os materiais básicos para o seu funcionamento. Perfeito? Aí, além dos materiais básicos, que aquele material básico é o mobiliário, né? Você passa a ter também a questão dos materiais didáticos iniciais. Qual é o mínimo que você tem que ter no laboratório, né? Você vê que nessa primeira imagem, você tem alguns sólidos de revolução, tá? Que são muito importantes para você trabalhar com volumes e áreas e secções, né? Você vê ali que tem um cubo seccionado com um triângulo na parte interna, né? Você também tem a parte de trigonometria, ciclo trigonométrico, as medidas de grau, de radiano, tá? Você tem a parte aí também de geometria plana, onde você vai utilizar o compasso, esquadro, transferidor, régua, tá? Então, esses daí seriam alguns dos materiais didáticos iniciais que são importantes para que você tenha no seu laboratório de matemática da escola, tá? Outros materiais que são bem mais baratos ou fáceis de adquirir, por quê? Porque eles são, além de serem materiais manipuláveis, são materiais feitos pelos próprios discentes ou pela equipe de professores com material reciclável, né? Você tem aí os sólidos que você pode trabalhar aquela fórmula de Euler, do número de vértices, número de faces, número de arestas, né? Você também pode trabalhar a questão de volume, a questão de interseção, a questão de tronco, tronco de pirâmide, tronco de cone. Tudo isso você consegue fazer com esses sólidos criados a partir de palitos de espetinho, tá? O palito de picolé não presta muito não, porque ele é fino e largo, né? Mas o palito de espetinho, a junção dos vértices pode ser feito com uma massinha de modelar, ou pode ser feito com uma pequena bola de isopor em que o palito de espetinho entra e você coloca uma cola ali, tá? Para que ele não fique saindo. Então você vê que é possível ter materiais didáticos iniciais feitos, confeccionados pelos próprios alunos. Pode ser um trabalho. Eu quando trabalho a disciplina de laboratório de forma presencial, quase sempre eu peço para que ocorra a produção de um material desse para substituir o antigo, porque esse material também ele tem uma vida útil curta, né? Como ele é isopor, palito, cola, o tempo, o uso vai soltando, né? Mas por isso que é importante essa rotatividade na produção, porque ela fica sempre renovando, sempre tendo um material novo para ser utilizado, tá? E esse outro material da primeira imagem, ele é um material a ser adquirido, não é algo tão caro, né? É um material que pode ser comprado, tá? A gente sabe que depende da realidade de cada escola, depende da realidade de cada professor, de cada turma, mas nós temos mini laboratórios que vendem nessas lojas, até mesmo pela internet, né? Com esses materiais didáticos básicos iniciais, até laboratórios bem completos, que vêm dentro de um armário já, algumas escolas, alguns polos do Instituto têm esse laboratório. Tem também umas unidades mestra, que são um carrinho que vem muito material dentro também. Então, mas o importante é que o professor e a turma tenham disponível materiais didáticos básicos iniciais para trabalhar com os mais diversos conteúdos da matemática. Tá certo? Vamos adiante. Nós vimos também na segunda metade da disciplina,
nós fizemos um confronto, né? Um confronto do tradicional com o lúdico, né? Que talvez a percepção de que o lúdico é bem mais interessante no sentido de se atingir os objetivos do processo de ensino-aprendizagem, na hora que o professor, na hora que a coordenação, na hora que a direção da escola percebe que o lúdico é algo interessante, sobretudo para se trabalhar a matemática, é exatamente essa hora em que se percebe a necessidade da implantação de um LEM na escola, né? Aí você tem o choque da pedagogia tradicional e da pedagogia, vamos dizer, mais moderna, que usa jogos, que usa lúdico, que usa brincadeiras, né? E esse choque, ele é exatamente comparado com o quê? Na tradicional, o que é que você tem? Você tem a rotina do dia a dia, né? Aquelas aulas estressantes, a repetição de fórmulas, a repetição de exercícios, né? É muito comum, por exemplo, o professor vai trabalhar resolução de equação de segundo grau, né? A fórmula de Bhaskara, por exemplo, e ele coloca a fórmula de Bhaskara lá no quadro sem mostrar de onde é que ela veio, coloca lá B2 menos 4AC, o delta, coloca o valor de x menor B mais raiz de delta sobre 2A, e pronto. E faz 4, 5, 6 exemplos, mudando o B positivo, o B negativo, com o C, sem o C, né? E passam a lista de 40, 50 exercícios em que o aluno vai aprender por repetição. Ele vai aprender, como a gente diz, vai aprender na marra, né? Ele aprende o pronto, né? Porque ele repetiu aquilo ali 50 vezes, mas aquilo ali acaba sendo uma aula que tem uma rotina muito estressante, né? E aquela repetição ela não é interessante. Apesar de que existe uma nova metodologia de ensino, sobretudo na matemática, que é a utilização de resolução de questões, resolução de exercícios, mas não dessa forma repetitiva, né? É resolução de exercícios onde eles são interdisciplinares, onde eles são contextualizados, onde o aluno consegue perceber no cotidiano o uso de um conhecimento matemático, né? Diferente de simplesmente colocar uma lista de exercícios de 20, 30 questões, resolva as seguintes equações de segundo grau e arrochar só x2 menos 4x mais 5 a 0, x2 menos 3x não sei o quê, e aquela coisa chata, né? Vamos dizer assim. Já o lúdico, o que é que a gente verifica no lúdico? A gente verifica que o aluno trabalha, aprimora, né? A percepção, a formação do saber, a observação e a comprovação, tá certo? A gente vê que com o uso do lúdico, com o uso dos jogos, que inclusive é defendido bastante, né? Piaget é um dos que defende muito a questão de lúdico em sala de aula. Ele inclusive coloca que existem as etapas da vida do estudante, desde os 2 anos até o ensino médio, em que o lúdico deve ser implantado gradativamente, né? Primeiro, apenas para que ele reconheça cores, para que ele reconheça formatos, para que ele reconheça encaixe. Depois, para que ele passe a reconhecer também questão de regra para conviver em sociedade. Depois, para que ele passe a se desafiar de criar seus métodos de tentar ganhar um jogo de dominó, né, um jogo de trilha matemática, tá? E então aquilo ali vai amplificando, né, cada fase da vida dele, do conhecimento necessário, e ele vai conseguir chegar lá no ensino médio com aplicações lúdicas, sobretudo com a questão de observação e de comprovação, como diz aí, em que ele vai trazer um conhecimento da aula teórica e vai usar o laboratório, o material manipulável que tem lá, para que ele comprove aquilo ali, para que ele verifique a veracidade daquela fórmula, a veracidade daquela informação, e ele comprove realmente ali, como por exemplo, o volume de um sólido, de um cubo e de uma esfera que tem uma comparação entre seus raios, entre o lado do cubo e o raio da esfera, e consegue dizer que eles têm volume iguais, né, apesar de um ser um corpo redondo e o outro não,
ele vai conseguir comprovar aquilo ali com o uso dos sólidos de resolução, colocando um líquido dentro para testar que aquilo ali realmente é verdade, tá? Então, o lúdico, dentro do laboratório de matemática, é importante, desde o ensino infantil, tá? Até o ensino superior. No ensino superior, também com a parte da formação continuada do professor, tá certo? Que é como eu até comentei uma vez com vocês, o laboratório de ensino, a disciplina do LEM, é uma disciplina interessante para você pensar já até mesmo no seu TCC, porque é uma disciplina que você tem uma aplicação óbvia, tá? E você consegue fazer a partir de um questionário e um comparativo entre uma aula tradicional e uma aula lúdica, qual foi a que atingiu os objetivos de forma melhor, mais adequada, mais clara para o aluno, tá certo? E nós temos aí também, a gente lembra que nós comentamos sobre os jogos matemáticos. E existe uma infinidade de jogos que você pode inventar, você pode pedir para a turma inventar, você como professor pode inventar uma trilha, um jogo matemático, tá? Você tem aí o primeiro jogo, que é o adição, subtração, multiplicação e divisão, o ASMD, né? Você tem o segundo jogo, que eu até passei para vocês, que é o Sudoku, que é um jogo exatamente partido da ideia japonesa, de que você tenha nas mesmas linhas, nas colunas e nos quadrados menores, os números de 1 a 9 sem repetir. Nós temos vários tipos desse jogo, tá? Nós temos outros em que, além dos números de 1 a 9, se pode colocar as letras de ABCD também, tem um quadrado a mais para você colocar as letras ABCD. E isso aí é algo bem fácil de você encontrar na internet, imprimir, colocar para uma turma, colocar um desafio em grupo para ver quem acaba primeiro, né? Você consegue sair facilmente na internet e consegue também até em banco de revista, você tem uma revistinha, eu tenho uma, ela não está por aqui agora, mas eu tenho uma, com esses jogos em ranking de dificuldade, desde o do fácil até o killer, né? Killer, acho que é de matar em inglês, né? Eles têm do fácil até o killer, que são os níveis mais difíceis. Tem uns que além da linha e da coluna e dos quadrados menores, conter necessariamente os números de 1 a 9 sem repetição, as diagonais também devem conter, as duas diagonais maiores do quadrado grande, também devem conter os números de 1 a 9, tá? Então, é um desafio interessante, é um jogo que desenvolve muita questão de raciocínio lógico, tá? Você tem aí em seguida a imagem de um bingo, né? Um bingo matemático, que você pode colocar na cartela do aluno, não o número, por exemplo, 42, mas você coloca uma operação, 6 vezes 7, tá? E quando for sorteado o número 42, o aluno tem que perceber qual daquelas operações que está no cartão dele dá como resultado a bola sorteada, né? E ele vai marcando, ele não pode passar batido, né? Como a gente fala, ele não pode passar batido e ele tem que resolver pequenas equações, pequenas operações, né? Pequenas expressões lá na cartela dele que sejam correspondente ao número que foi tirado, né? Você tem o próprio dominó, tá? O dominó ele pode ser feito também não só com as bolinhas pintadas lá, mas também um dominó de expressões, um dominó de multiplicação, um dominó de divisão, um dominó de potência, tá bom? Então você tem uma infinidade de jogos matemáticos, você pode criar, você pode inventar e pode levar para a sala de aula por mais diferentes níveis de ensino, desde o do infantil até o médio, até o superior mesmo, tá? E conseguir fazer essa atividade desenvolvendo a parte de raciocínio lógico, de percepção, tá? É muito interessante. Nós também comentamos sobre os softwares matemáticos, né? Que são programas, são aplicativos, né? Inclusive eu vi um aplicativo, talvez até vocês já devem saber, alguns já devem até usar,
que existe um aplicativo aqui, disponível no Android, que você tira foto da equação, você tira foto da expressão, da questão, e ele procura, pela foto, ele procura na internet a resolução daquilo ali, tá? Às vezes uma integral, por exemplo, uma derivada, tá? O limite de uma função qualquer, você tirando a foto, eu não me lembro o nome do aplicativo, mas se você colocar no Google é fácil, o aplicativo que tira a foto resolve a questão. Então, eles estão aperfeiçoando cada vez mais os softwares, né? E, e você consegue ter uma gama, uma infinidade de softwares para lhe ajudar, sobretudo na matemática, na estatística, né? O primeiro aí que eu trouxe, que é um que a gente viu, que é o Equation, para alguns, ele é no Word, no Excel, tá? Ele é no Office, né? Para alguns Offices mais antigos, ele tem o nomezinho de Equation, né? Para uns mais novos, ele tem o nome de Math, M-A-T-H, né? Mas é uma opção muito boa, porque nele você consegue digitar várias expressões, matriz, determinante, integral, derivada, seno, cosseno, exponencial, fração, tá? Às vezes você vai elaborar uma prova, uma lista de exercício, ou você vai resolver uma prova digitalizada, alguma coisa desse tipo. Ele é muito interessante que você consegue vários símbolos e várias representações matemáticas, tá? Dentro do próprio Word, tá certo? Geralmente ele fica no menu inserir e lá no canto superior direito tem equação. Equação e tem símbolos. Nos símbolos você tem o maior, menor, maior, menor igual, é diferente, pi, alfa, beta, essas coisas tudo, tá certo? Então o equation ou math, ele é não vou dizer que é um software, né? Ele é uma extensão dentro do Word, dentro do Excel, dentro do Office, de forma geral. Tá? Acho que até o PowerPoint também tem ele. E o PowerPoint, para quem tem mesa digitalizadora, gente, você pode escrever no PowerPoint, né? Escrever na mesa digitalizadora, quase não sai, escreve na mesa que ele sai na tela que você está escrevendo, tá? Outro também que pouca gente percebe e usa, mas é bem interessante e tem muitas opções, é o próprio Excel, tá? O Excel ele tem um menu de fórmulas em que você consegue trabalhar com médias, com somatória, com produtória, tá? Então ele tem um menu de fórmulas bem amplo, tá certo? Ele também transforma dados tabelados em gráficos e vice-versa, tá? Então, o Excel ele também supre bastante coisa do nosso dia a dia, vamos dizer assim, o nosso dia a dia meio básico para elaboração de lista de exercício, para até mesmo vocês que já estão sendo ou serão professores no futuro muito próximo, até mesmo para calcular a média, quando você tem um trabalho na escola que a média é ponderada ou tem vários alunos, você soma, ele coloca as notas, ele já soma, já calcula a média dependendo da fórmula que você inserir, tá certo? Outro muito comum, que tem até a versão para download em celular, né? É o GeoGebra. Talvez ele para celular seja bastante completo, tá bom? Com o GeoGebra, se você conseguir mexer, você vai mexendo ali nos menus e vai vendo o que é que cada um faz, né? E você consegue fazer todos os desenhos geométricos de triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo retângulo, altura, média, mediana, da bissetriz, mediatriz, tudo você consegue fazer com o GeoGebra. Calcular área, você desenha um triângulo a partir da origem, por exemplo, com um dos vértices no ponto 00, né? E ele consegue localizar os outros pontos que são vértices do triângulo. Se você clicar no interior desse triângulo, o GeoGebra já lhe indica a área. Se você traçar a altura, o GeoGebra já lhe indica a área de um lado da altura, a área do outro lado da altura, tá certo? Se você desenhar um círculo, ele já lhe indica o raio. Você também pode inserir o raio para que o círculo seja do tamanho que você quer.
Às vezes você tem uma figura geométrica inscrita, por exemplo, um quadrado, ou um triângulo, ou um pentágono inscrito numa circunferência. Ele consegue definir os ângulos dessa figura inscrita ou circunscrita. Ele consegue definir a medida do lado, tá bom? Se o polígono é regular ou não. O GeoGebra também você consegue pegar mais de uma equação e ele faz o gráfico das duas no mesmo plano cartesiano, para que você compare os pontos de crescimento e decrescimento dentro de um intervalo das duas funções. Então, o GeoGebra também tem uma infinidade de atribuições que você consegue fazer, tá? Desde a geometria até a parte de funções, ele é bem amplo. E tem a versão que você baixa em computador, tem a versão paga, que é um pouco mais elaborada, um pouco mais, tem até derivada, limite e tudo. E tem a função que você baixa, inclusive, no seu Android, e consegue de boa trabalhar no dia a dia tranquilamente, tá certo? E por fim, nós observamos nas últimas semanas a necessidade do tripé de sustentação dos cursos superiores, das instituições de ensino superior, que é ensino, pesquisa e extensão. Tá? A gente tem que lembrar que pela legislação da educação, esse tripé ele é indissolúvel. Tá? Você não pode desenvolver uma, uma licenciatura, sobretudo licenciaturas, sem trabalhar ensino, pesquisa e extensão de forma unida, tá? Até porque nós sabemos que a missão de um curso de licenciatura é formar profissionais da educação, professores, para o ensino e educação básica, tá? Que é o ensino fundamental 2, né? O ensino médio. E quando você consegue, você faz uma pós ou especialização, um mestrado, aí você também se capacita para ser professor do ensino superior. Mas o básico da licenciatura, quando você sai de lá, você já sai apto a trabalhar com educação básica, tá? Professor de ensino básico, que é fundamental e médio, tá bom? Então, vamos lembrar, o que é o ensino? Tá? O primeiro pilar de sustentação, né, é o ensino. O ensino corresponde às atividades voltadas ao aprendizado dos alunos, como as horas destinadas às aulas em sala, laboratórios, atividade de monitoria, entre outros. Tá? Aí você tem o ensino, que é a aula tradicional, o seu momento lá na biblioteca, o seu momento com o monitor para tirar dúvidas, isso é ensino, tá certo? A pesquisa, que são ações desenvolvidas com o objetivo de fomentar as atividades de pesquisa dentro das universidades. Geralmente acontece através de monografia, do trabalho de conclusão do curso, o TCC, ou da iniciação científica, tá certo? E por fim, a extensão, que provavelmente é a característica que gera mais dúvida entre os estudantes, por isso vamos ser mais detalhistas do que é a extensão. Né? A extensão é algo que une a prática dentro da universidade, ou seja, une o ensino, une a pesquisa com a comunidade externa. Tá? Você precisa desenvolver uma atividade extensionista, um projeto integrador, um ciclo extensionista, buscando sanar uma dificuldade da comunidade externa. Pode ser um preparatório, um pré-IFE, um pré-ENEM, um curso de matemática financeira, esse tipo de coisa, tá certo? Então, você vê que essa tríade, ensino, pesquisa e extensão, elas se fecham, elas se formam a um tripé de sustentação, tá certo? Então, gente, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da disciplina e quem sabe a gente volta numa próxima com vocês em outro período, tá bom? Abraço, tchau.